Mas quantos livros têm sido escritos dizendo que a igreja é o exército do Senhor? E que nós estamos numa batalha? Jesus nunca disse isso e nunca ensinou isso. A propósito, ele disse que ele daria ao seu exército ordens em relação aos seus cidadãos. Então o reino de Deus, se você realmente entendê-lo, coloca você no comando do exército. Quem o exército realmente combate a fim de proteger? Os cidadãos. Deixe-me fazer uma pergunta a vocês. Quando você se torna... Bem, isso vai ser profundo, ok? Quando você se torna um soldado, o que você tem que abandonar ou desistir? A cidadania. Vocês percebem? Quando você vira um soldado, você não é mais um civil. Isso é forte. Em outras palavras, se você... Eu acredito que Deus diz... Olha, se vocês religiosos quiserem virar soldados, então eu não posso tomar conta de vocês. Vocês que se cuidem. É por isso que você está lutando tanto. Os anjos estão aborrecidos com você. Porque você não deixa que eles façam o trabalho deles. É uma nova mentalidade, não é? Daniel tinha um problema. O que você faz quando você tem um problema e você é um cidadão? Você pega o telefone e chama a polícia. Ela é o exército. E quando você chama a polícia, quem está chamando? O cidadão. Eu adoro a forma como isso funciona. Você tem o poder para pegar o telefone. Se alguém está violando os seus direitos. E você pode chamar os militares. Os agentes da lei e da ordem. E eles têm que vir. Eles têm. Se você é um cidadão, você tem autoridade sobre toda a força policial. É meu direito. E quando eles vêm, eles colocam uma sirene no teto do carro. E param todo mundo para chegar. Vocês não sabem do que eu estou falando. Quando Daniel pegou aquele telefone e disse: Senhor, eu estou com problemas aqui embaixo na Pérsia. O anjo deixou o quartel-general. Quando ele desceu, a sirene estava ligada. E havia um engarrafamento de demônios. E o anjo: Miguel, eu estou com problema. E Miguel veio e abriu o caminho. Ei, alguém aí fale comigo. Daniel não lutou. Digam comigo. Daniel não lutou. Digam novamente. Sabe, todas essas coisas que nós falamos, oração intercessória, veja, nós temos que estudar isso novamente. Intercessão significa simplesmente espere até a polícia chegar. Daniel, adivinhe, esperou, passou um dia, 2 dias, ouçam. Eu tenho certeza que o meu governo não mente. Eles me disseram que eles enviaram alguém, e se eu tiver que esperar 21 dias, o cara está vindo. E quando o anjo apareceu, o anjo disse: Daniel, eu vim, aqui está o porquê. Por causa das tuas palavras. Ele disse: no dia em que você orou e o seu clamor chegou aos céus, foi exatamente o dia em que o governo me enviou. Diga ao seu vizinho: existe um anjo a caminho. Vamos, diga: existe um anjo a caminho. Diga ao seu vizinho: não desista, continue perseverando na sua oração. Bata palmas e louve a Deus, é disso que se trata a oração. Aleluia. Sabe, quando você pega o telefone e chama a polícia, você não tem que falar berrando. Algumas pessoas oram: Senhor, simplesmente ligue. Ele nem precisa de um telefone celular. Veja, é por isso que eu vou escrever um livro totalmente novo sobre oração ano que vem. Porque a oração virou uma coisa totalmente religiosa no meio do povo. Vocês não conseguem lidar com isso. Diga para o seu vizinho: nessa noite eu estou relaxando. Deixe o exército resolver os problemas. Cara, deixe o exército resolver os problemas. Não tente resolver por você mesmo. Lance todas as suas ansiedades sobre ele. Deixe isso a encargo dos anjos. Quando você lê a Bíblia, todas as situações foram resolvidas por anjos. Como quando Josué olhou para Jericó. Eu tenho um problema.
A primeira coisa que ele viu depois disso foi um homem, um anjo. Ele estava vestindo o quê? Um traje militar, roupas de guerra. E Josué diz, você está do lado deles ou do nosso? Olha a resposta dele. Eu sou o comandante. E o homem diz, olha, você acha... Olha para mim. Você viu o pessoal que eu estou liderando? Eu sou só o comandante. De quê? Das hostes. Hostes significa o quê? Exércitos. Em outras palavras, hoje a coisa vai ficar feia para Jericó. Vamos lá, levante suas mãos, louvem a Deus, aleluia. Vocês entenderam? Mas se você é um cristão religioso, isso não funciona para você porque agora você é o exército do Senhor. Não é de se admirar que você apanha cada dia, eles batem em você, os demônios acertam você. Você não consegue lutar nem contra a carne e o sangue. Cara, você é carne e sangue. Cidadãos têm direito de comandar o exército. O último versículo do capítulo 1 de Hebreus diz: não são os anjos espíritos ministradores enviados para servir aqueles que são herdeiros da salvação? Eles estão aqui para nos servir. Bem, como você faz para que essa chave funcione com você? Eu apresentei as Escrituras porque eu queria mostrar a vocês que a mente de Cristo girava inteiramente em torno do reino. Ora, antes dele morrer, ele pregou o reino durante 3 anos e meio. E tudo que ele ensinou foi o reino. E depois ele foi ao inferno, tomou as chaves e ressuscitou. Isso ocorre depois da ressurreição. Em Atos 1,13 está escrito, depois de ter sofrido, isso é o Calvário, ele se apresentou vivo a esses homens com provas incontestáveis. Isso é o quê? A sua ressurreição. Ele apareceu a eles durante 40 dias. Isso foi depois de ele ter ressuscitado dentre os mortos. Ele esteve na terra durante 40 dias falando com aqueles homens. Leia a última declaração, o que ela diz. Ele falou com eles sobre o quê? Somente um assunto, o reino de Deus. Ele não falou sobre o Calvário, não falou sobre o sangue, nem mesmo sobre a ressurreição. Porque o Calvário, o sangue e a ressurreição foram os meios para trazer o reino de volta para eles. É por isso que o cristianismo é uma religião tão deprimente. Porque nós cantamos muito, mas nós não conseguimos pagar as nossas contas. Eu quero dizer, é frustrante cantar, eu sou vitorioso, e aí quando você vai para casa você não tem nada. Alguma coisa não está certa. Vamos lá, vamos parar de enganar a nós mesmos. Eu sou filho do rei, mas você não consegue pagar a sua hipoteca. Quer dizer, alguma coisa está errada entre essas duas declarações. Se o seu pai é um rei, você pode pelo menos pagar a sua casa. Foi por isso que Jesus disse aos discípulos em relação aos fariseus. Ele disse, sabe uma coisa? Vocês conhecem as Escrituras, mas vocês mesmos não entram no reino. E também não deixam que as pessoas entrem. Então ele, cara, é melhor eu não usar isso porque vocês não vão me perdoar. Ele diz, ai. Ai quer dizer maldito. Ele os amaldiçoou. Quem eram eles? Líderes religiosos. O que ele estava fazendo? Mantendo as pessoas fora da vida do reino. É duro, não é? Olha, o que estava na mente dele depois da ressurreição. O mesmo que estava na mente dele antes da ressurreição. Ele gastou 40 dias num seminário ensinando a eles a mesma coisa que ele ensinou a eles em 3 anos e meio. O reino. Atos capítulo 1, o mesmo capítulo, poucos versículos abaixo. Então os que estavam reunidos perguntavam, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Ele disse, olha, vocês estão doidos. A resposta dele foi interessante. O que ele respondeu, ouçam, vocês entenderam mal. Eu não estou aqui para derrubar César, ou para varrer Pilatos. Eu não estou aqui para estabelecer nenhum reino militar. Eles ainda estavam pensando de uma forma messiânica judaica. Porque o que os judeus estavam esperando? Um líder militar. Cristo diz, não, vocês estão enganados. Ele diz, embora vocês tenham lido sobre o Messias em Isaías, vocês enganaram nos detalhes. Os detalhes dizem que ele seria um servo sofredor, que ele seria desfigurado e pendurado no madeiro e que ele não seria digno de ser contemplado. Em outras palavras, vocês estão esperando um líder militar e não a vinda de um servo sofredor.
a fim de prepará-los para receber o reino novamente. Ele disse a Pilatos: sabe, Pilatos, quando Cristo confrontou Roma foi quando ele esteve diante de Pilatos. Ele era o representante de César e ele disse a Jesus: você é um rei? E Jesus: sim, eu sou, tu disseste bem, tu disseste corretamente. Mas então Jesus disse: deixe-me explicar uma coisa a você. E essa foi a primeira vez que ele falou durante a sua provação, certo? E eu estimo muito aquelas palavras. Ele nunca falou com Herodes. Herodes era um idiota. O cara era paranoico, certo? Mas quando ele falou com Pilatos, com quem ele estava falando? Uma pessoa do reino. Então ele sabia que Pilatos entenderia aquele tipo de linguagem. Então Pilatos diz: você é um rei? Cristo diz: tu disseste? Tu está certo, eu sou rei. Cristo diz: a propósito, é melhor eu te informar sobre isso. O meu reino não é desse mundo. Ele disse: porque se o meu reino fosse desse mundo, os meus soldados lutariam por mim. Em outras palavras, se eu fosse guerrear, vocês seriam meus servos. Ele está dizendo a Pilatos: Pilatos, você é um militar sortudo, porque eu posso convocar 10 legiões de anjos bem aqui e agora, e varrer você daqui. Vocês se lembram quando ele foi preso no jardim? Ora, esse é um exemplo, é um bom exemplo. Essa é uma pessoa religiosa pega em ação. Quem é a pessoa religiosa? Pedro. Religiosos gostam de lutar, né? Prontos para lutar. Eles vieram prender Jesus e Pedro mexeu com ele e mexeu comigo. Diga ao seu vizinho: você nunca vai ter que defender o reino. Diga ao seu vizinho: Deus sabe que você não pode defender o teu próprio reino. Como é que você vai defender o reino de Deus quando você não consegue nem pagar o seu aluguel? Pedro puxou a espada para lutar por Jesus. Mentalidade religiosa. O que Cristo faz? Cristo diz: não, Pedro, guarde a espada. Eu não preciso que você lute por mim. Ele pegou a orelha do cara, colocou de volta no lugar e depois disse: olha, mesmo agora eu posso chamar 10 legiões de tropas. Uma legião são 6.000 soldados. 10 legiões são quantos? 60.000. Quantos removeram a pedra? 1. 60.000, meu amigo. Sabe, provavelmente você diria para Jesus: pode ir. Quem está levando Cristo para a cruz? Os mesmos militares. Os discípulos ficaram desapontados. Eles estavam pedindo por um reino militarizado. A resposta dele foi interessante. Ela está no versículo seguinte, versículo 8. Ele diz: mas vocês permaneçam em Jerusalém, porque onde está o reino dele? No Espírito Santo. Receberei o Espírito Santo e poder, e sereis o quê? Minhas testemunhas. Na vossa casa, Jerusalém, no vosso trabalho, Judéia, na vossa comunidade, Samaria, e no mundo inteiro, e na sua nação. Ele diz: vocês serão o quê? Testemunhas. E aqui está algo importante que eu disse nessa manhã. Nós não compreendemos o propósito para as testemunhas. Testemunhas não quer dizer que vocês pegam folhetos e vão saindo pelas ruas. Isso é uma ideia religiosa. É por isso que as pessoas não são salvas. Porque você sai por aí distribuindo folhetos e forçando as pessoas a vir para Jesus. Você é salvo? Você conhece Jesus? Você está morrendo? Você está indo... Para que você está fumando? É melhor parar de beber. Vocês entendem? E nós atacamos as pessoas. Isso não é testemunhar. Cristo disse: vós sereis testemunhas para mim, não para as pessoas. Vocês têm que ler o versículo com cuidado. Ora, como você testemunha para uma pessoa? Bem, é um termo jurídico legal. Em outras palavras, num tribunal, se eu digo que algo é verdade, e eu sou reclamante ou acusado, dependendo da situação. Se eu afirmo algo e digo ao juiz: eu vou trazer testemunhas para provar o que eu digo, então qualquer pessoa que eu trago para aquela corte como testemunha daquilo que eu disse, ela tem que trazer o quê? Evidências. Entendem? Numa corte, o poder não está nas palavras. A evidência é que é o poder. Se você vier com palavras, você pode estar mentindo. Então, do que nós estamos falando? Eu sou filho do rei, eu sou filha de Deus, eu sou. Percebe? E é por isso que você fica debilitado, doente, com depressão. Eu sou isso, eu sou aquilo, mas você está quebrado, doente, deprimido. Eu sou, mas você está aos tacos e doente. Você não vai dizer nada para mim? Eu disse a vocês, eu disse às pessoas que o meu reino venceu os reinos do mundo. Ele tem poder sobre todas as circunstâncias. Ele diz: fique na tua e me mostra a evidência.